Eterno, nós te louvamos por esta noite e pela vida do teu filho, Senhor, que trouxeste de tão longe. E temos a certeza que o Senhor tem algo novo nesta noite a nos falar, Senhor. Por isso lhe pedimos, toma o centro da fala do teu filho, toma o seu coração, usa uma vez mais para a glória do teu nome. Repreende todas as forças contrárias, tudo aquilo que se levanta contra a tua palavra, e que ela, Pai amado, possa produzir, Pai amado, fruto de louvor e agradecimento ao teu santo nome. Nós assim te oramos no nome do eterno Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus por essa oportunidade. Eu estou feliz de estar aqui junto com os irmãos pela primeira vez, aqui nesta casa. Quero dar ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor por essa oportunidade. Agradecer a Camila pelo convite, agradecer também louvar a Deus pela vida do pastor José, que é o pastor dessa igreja. Deus abençoe o pastor Pedro, o Senhor, de toda a sua equipe, de todos os seus obreiros e suas obreiras que militam aqui nessa hora. Meus irmãos, deixa eu me apresentar aqui rapidinho, primeira vez que eu venho aqui. Meu nome é Gabriel Félix, eu sigo ao Senhor como evangelista, apesar de já ter sido profetizado pastor, mas fui evangelista da Assembleia de Deus aqui do lado de Cardeira Azul, Jacarepaguá, bem pertinho. Hoje o pastor é meu pai, o pastor Paulo Carlos. Nós estamos aqui debaixo da bênção do servo do Senhor. Eu sou casado, muito bem casado. A minha esposa não pode estar aqui porque ela está trabalhando, está grávida também. Daqui a pouco o Samuel está chegando ali para dar glória. Glória a Deus. Amém. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo, por gentileza. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Atos, capítulo 3. Quando você vai abrir comigo, eu também não posso aqui deixar de expressar a igreja de Anel. Muitos anos com a igreja Anel. Desde a época que a gente frequentava juntos ali o círculo de oração na ADI, na sexta-feira à tarde, da missão do município. Fiquei muito feliz de tê-lo aqui. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus pela sua vida. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Quem achou, diga eu achei. Achei. Diz assim a palavra do Senhor. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. Era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. E vendo Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu-lhe que dessem uma esmola. E Pedro e João, fitando os olhos dele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, levantou e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus. E conheceram, pois, era ele o que assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Amém? Você pode tomar o seu assento em nome de Jesus, glorificando ao Senhor e adorando, porque Ele é bom, Ele é fiel. Amém? Só pode me ajudar aí? Claro, gente. Amém? Meus irmãos, eu trago um pouquinho da sua atenção e paciência, para que você entenda que o Senhor ele colocou no meu coração. Bom, o livro de Atos dos Apóstolos, ele, na divisão teológica da Bíblia, ele está inserido na classe dos livros históricos. Mas eu também gosto de dizer que o livro de Atos dos Apóstolos é uma biografia, a biografia da igreja. É aqui que nós podemos entender, ler e conhecer a história do surgimento da igreja, da sua expansão
e também das suas primeiras e talvez piores perseguições. É nesse livro que nós conhecemos a nossa história, a história do povo de Deus, a história da noiva do Cordeiro, a história da igreja. E é interessante porque esse livro começa com uma promessa de Jesus. Jesus ele estava para ser assunto aos céus, ele passa 40 dias sabatinando os discípulos, ensinando os seus seguidores, porque ele seria levado aos céus e eles precisavam continuar o que Jesus havia começado. Então Jesus fica cerca de 40 dias ali ensinando os discípulos e também os seus seguidores, e ele dá uma ordem a esses. Ele fala: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ou seja, até que do alto vocês recebam o batismo com o Espírito Santo. Quando Jesus fala do batismo com o Espírito Santo, ele não está apenas falando do falar em línguas, porque o falar em línguas é uma evidência do batismo. Mas Gabriel, o que é ser batizado com o Espírito Santo? É o que Jesus falou: ser revestido de poder. E o que é ser revestido de poder? Se você olhar para mim aqui, eu estou vestido com uma camisa vermelha, sim ou não? Então, quando nós confessamos Cristo como Salvador, nós estamos nus, porque o pecado nos deixou nu. Mas quando confessamos Cristo como Salvador de nossas vidas, Ele nos vestiu, Ele deu a nós uma veste, Ele cobriu toda a vergonha que o pecado nos causou desde lá do Éden. Mas o Senhor falou, Jesus falou: vocês foram vestidos com uma veste. Essa veste são vestes de salvação. Mas eu quero que vocês fiquem em Jerusalém e esperem até o dia que vocês sejam revestidos de poder. Se você olhar para mim, eu estou vestido com essa veste vermelha, mas eu estou revestido com esse paletó. Então revestimento é uma vestimenta em cima de outra. Se nós formos vestidos no dia que confessamos Jesus como Salvador de nossas vidas, quando o Espírito de Deus desceu sobre nós, nós recebemos uma nova vestimenta. Nós recebemos uma vestimenta por cima da outra vestimenta, uma autoridade. Ele falou: vocês vão esperar receber esse revestimento. Para quê? Para que vocês sejam minhas testemunhas, tanto em Judeia, Samaria e até os confins da terra. Eu vou revestir vocês do meu poder, porque discípulo sem poder não é discípulo, discípulo sem autoridade não é discípulo. Eu vou revestir vocês de poder, para beber veneno e não morrer, para colocar a mão sobre os enfermos e eles serem curados. Eu quero dar esse poder a vocês, para vocês continuarem fazendo a minha obra. Isso é revestimento de poder. Pois bem, e aí o que o texto sagrado vai dizer é que eles ficam ali. Enquanto nesse primeiro período, quando eles recebem a promessa, são 500 crentes reunidos ali em um cenáculo, numa sala, orando ao Senhor. Passam-se 10 dias até o dia da promessa se cumprir. Estão apenas 120. E aí o Espírito Santo invade aquele cenáculo e carrega o seu povo com a sua autoridade. Mas é interessante, porque no capítulo 1 a promessa é feita. No capítulo 2 há o cumprimento da promessa. Porém no capítulo 3 há os momentos posteriores ao cumprimento da promessa. E se você olhar para o texto, você vai ver que depois que a promessa se cumpriu, Pedro e João estavam indo à casa do Senhor, ao templo, a hora nona, ou seja, às 3 da tarde, para poder orar ao Senhor. Jesus falou com ele: ficai aqui, orai, buscai, até que vocês recebam o cumprimento da promessa. Eles oram até o dia da promessa se cumprir. Mas o texto diz que depois que a promessa se cumpre, eles permanecem orando. Isso daqui me revela algo tremendo, porque eles não apenas buscam para receber, mas eles continuam buscando depois que recebem. Porque tem gente que só busca a Deus enquanto não recebeu. Existem pessoas que só buscam a Deus para receber, mas depois que recebem, deixam de buscar, deixam de entender a sua necessidade da presença do Espírito Santo. Tem gente que é fervorosa
aquilo que as mãos do Senhor podem, aleluia, produzir. Mas o Senhor essa noite está dizendo que Ele está à procura não de uma igreja que apenas ore para receber, mas que depois de descer, continue buscando a Ele, continue adorando a Ele, da bacana, que olhe para Ele e fale: Senhor, eu te sirvo, onde está a promessa, durante a promessa e depois da promessa, porque a minha alma tem sede da tua presença, a minha alma precisa da tua presença. Eu não busco a Jesus para ser abençoado, eu busco a Jesus porque sem Ele a minha vida não tem sentido. Irmão, se tirar Jesus da gente não sobra nada. Se tirar Jesus de nós, fica o quê? É por isso que Jesus fala por meio de Paulo que ele coloca os tesouros dele em vasos de barro, porque o vaso de barro é feio, o vaso de barro não tem nenhum tipo de valor, mas o que valoriza o barro é o que Deus coloca dentro dele. Aleluia! E se tirar, pastor, o barro não tem valor. Sabe o que Jesus está dizendo para alguém que está aqui? O valor que você tem não está atrelado àquilo que você é, mas a minha presença sobre você. Alguém pode te olhar e não te dar nada, mas se você carregar a glória, a presença de Deus, ela vai brilhar na tua vida, ela vai fazer a diferença na sua vida. A pandemia veio para nos mostrar que o dinheiro não compra tudo. A pandemia veio para nos mostrar que os melhores médicos e as maiores tecnologias nem sempre resolvem as coisas. Mas está escrito que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asas de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Você pode não ter dinheiro, você pode não ser aclamado pela sociedade, mas se a glória de Deus habita em você, você é um príncipe e uma princesa do reino de Deus. Eles buscam para receber, mas buscam depois de receber. Porque aquilo que eles recebem não é maior do que aquele que dá, do que aquele que abençoa. Eles vão à casa do Senhor às 3 da tarde para poder orar, porque esse é o segredo da igreja. A igreja primitiva só era poderosa, só via milagres porque tinha uma vida de oração, porque tinha uma vida de consagração e busca incessante. Enquanto eles estão caminhando, quando eles chegam perto da porta chamada Formosa, há um coxo ali parado, e ele está pedindo esmola. Os doentes daquela época eram tratados não com cordialidade e nem com algum tipo de pena ou de dó, pelo contrário, pessoas doentes daquele tempo eram tratadas como pessoas amaldiçoadas, como se Deus tivesse virado as costas para ela. Doenças naquele tempo era sinônimo de pecado. Você lembra daquele cego de nascença? Os discípulos perguntaram para ele: Senhor, quem pecou para que ele nascesse assim? Porque para eles, doença estava associado a pecado. Então as pessoas passavam de lado. Mas o texto diz que Pedro e João não passam de lado, eles passam perto. E aí a Bíblia diz que eles param. Eu imagino Pedro olhando para aquele rapaz que está ali. As pessoas esqueceram dele, as pessoas não tinham pena dele, ninguém ajudava ele, as pessoas tinham nojo dele. Mas quando alguém chegou carregando a presença de Jesus, olhou nos olhos daquele rapaz e parou para dar atenção para ele. Meu Deus, porque o evangelho é isso, é reciclar aquilo que para muita gente não presta para nada. A igreja, eu acho isso.
isso, eu tenho isso na minha mente, que toda a igreja, inclusive a minha, tinha que ter uma placa na frente dela escrito: proibida a entrada de pessoas perfeitas. A igreja não é um lugar de pessoas perfeitas. A igreja é um lugar de gente que está carregada, sobrecarregada, atribulada, doente, que entra aqui, recebe cura, recebe graça, é restaurada, é transformada, é liberada. Você pode me ajudar a pregar essa noite? Você pode me ajudar a pregar essa noite? Diga para alguém que está perto de você, se você tem algum tipo de problema, diga: aleluia, você veio ao lugar certo. Diga para ele: se você não tem valor, você veio para o lugar certo, porque lá fora pode não te dar valor, mas tem um Pai que te ama, Ele está aqui e Ele te dá valor. Meu Deus! Por que Pedro olha para aquele rapaz? Pedro não olha para ele porque Pedro está com pena dele. Pedro olha para ele, meu irmão, porque Pedro vê nele o que ninguém via. Ele era um coxo. Ele era um coxo. Mas quando Pedro olha para ele, Pedro não vê um coxo. Pedro olha para ele do mesmo jeito que Jesus olhou para Pedro. Quem olhava para Pedro dizia: é pescador de peixe. Quando Jesus olhou e falou: não é pescador de peixe, é pescador de almas. Quem olhava para Pedro dizia: esse aí é nervoso, esse aí é ansioso, esse aí sempre coloca Jesus enrascada, sempre coloca Jesus numa furada. Jesus não olhava assim para Pedro, ele olhou e falou: esse vai ser o líder da igreja, esse vai ser cheio do Espírito. Deus não olha como o homem olha. Ei, Deus não vê como o homem vê. É Samuel dentro da casa de Jessé, e vem Eliabe, todo bonito, todo forte, porte atlético, um perfeito rei. Da Samuel vai pegar o chifre cheio de azeite, vai derramar na cabeça, que vai falar: para! Vai vir o segundo do mesmo jeito, ele vai derramar o azeite para consagrar rei. Deus fala: para! Vem descendo, e Deus fala: para, Samuel! Samuel, você anda tanto tempo comigo, você não aprendeu. Aprendeu o que, Senhor? Eu não vejo como o homem vê. O homem vê o que está diante dos seus olhos. Porém eu olho para o coração. Aleluia, glória a Deus. Pode ser estudo, mas se o coração estiver quebrantado, pode ter entrado aqui, aleluia, depois de ter atravessado vai da sombra da morte. Jesus me trouxe lá em Jacarepaguá para dizer: é você que eu escolhi, é você que eu vou levantar, eu não errei, é você que eu quero usar. Você entende isso? Deus. Você entende essa palavra? Pedro, quando olha para aquele homem, ele não vê um coxo. Pedro, quando olha para aquele homem, ele vê um futuro pregador. Pedro, quando olha para aquele homem, ele vê um futuro missionário. Porque foi assim que Jesus olhou para ele. E foi assim que Jesus olhou para mim e para você. Porque Jesus nunca vai olhar para aquilo que você é hoje. Grava isso na tábua do teu coração. Jesus nunca vai olhar para aquilo que você é hoje. Jesus sempre vai te olhar para aquilo que Ele vai fazer de você. Hoje você pode estar pensando no ajuste. Olha, o Senhor está dizendo: eu não estou vendo as falhas de hoje, eu não estou vendo os defeitos de hoje, eu não estou vendo o pecado de hoje, eu não estou vendo a oscilação de hoje, eu não estou vendo a fraqueza de hoje, eu estou vendo a pregadora de amanhã, eu estou vendo o missionário de amanhã, eu estou vendo aquela que vai curar, vai libertar, aquele que vai salvar, transformar.
descartado. Você já foi descartado pela sua aparência. Você já foi menosprezado por alguém que não conhece a tua história, te olhou de cima a baixo e alto, aleluia, abaixo e baixo para cima. Falou assim: pode vir alguma coisa boa daí? Eu faço isso todos os dias, porque eu sou jovem, pregador, e Deus me dá a oportunidade de pregar em lugares que às vezes nem eu entendo. Eu me lembro que uma vez eu fui pregar no estado de Minas Gerais, no interior de Minas. Uma irmã me convidou a pregar, nós fomos ao culto. Quando chegamos lá, veio uma irmã, estava de terno e gravata. Veio uma irmã, toda desavisada, aquela pessoa bem avoada. Chegou e perguntou para a irmã, eu do lado: irmã, cadê o pregador? E ela falou: está aqui, irmã. Eu falei: presente. Porque ela olhou para o estereótipo. E Deus gosta dessas coisas. Aleluia. Quando você vê alguém sendo muito bajulado, quando você vê todo mundo num puxa-saquismo com alguém, Deus vai lá e fecha a torneira para que entendam que não é o homem, é Ele. Agora, quando Deus pega alguém desprezado pela família, alguém que muita gente fala, vai morrer nas drogas, vai morrer na bebida, vai ter casamento destruído, ele pega e fala: agora é questão de honra, vai pregar, vai gravar, vai fazer. Se você não pode chamar para ele da maneira que porque Deus chama esse tipo de coisa. É Paulo que fala: pastor, não sou eu. Deus pega as coisas loucas para confundir as sábias. Deus pega os que não são para confundir os bestas que acham que são. Verdade de Deus. É Jesus perguntando para os discípulos: vocês têm pão para alimentar a multidão? Eles falam: não. Aí eles falam: mas eu encontrei um menino aqui que tem pão. Glória a Sabe Deus. o que Jesus está falando por meio da minha boca aqui? Que faz parte do plano as pessoas desprezarem. Faz parte do processo as pessoas não te quererem perto. É Deus dizendo: quando eu te levantar. Eu não sou pregador de mensagem vingativa, isso não faz o meu perfil. Mas Deus essa noite está dizendo: suporta os olhares de minha mão. Suporta as afrontas na posição que eu te coloquei. É ser animado, aleluia, sem ser animado, sem reclamar, sem murmurar, sem questionar. Enquanto eles te desprezam, eu estou te moldando, eu estou te preparando. Aleluia. Glória a Deus. Por quê? Porque esse processo é Deus te fazendo forte para viver o que Ele tem na tua vida. Eu aprendi uma coisa: chamada não é para gente animada. Vou falar de novo, você nunca vai esquecer isso. Chamada não é para gente animada. Se Deus tem uma obra na tua vida, antes de Ele te levantar, Ele vai te abençoar. Antes de Deus se levantar, Ele vai permitir muita coisa acontecer. Porque se Ele se levantar sem te provar, o primeiro vento que Deus separa. Agora quem passou pelo deserto, vê cara feia, passa por afronta, passa por necessidade. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei. Você entendeu isso? Você entendeu essa palavra? Quando Pedro olha para aquele rapaz, ele está dizendo: aqui é um pregador. Você não quer ele não, mas aqui está um próximo funcionário. É assim que ele olha para a gente. Aí quando ele para, aquele coxo fala assim: me dá uma esmola. Irmão, Deus é forte. aquele homem não sabia diante de quem ele estava. Ei, Gabriel está diante
Pedro e João era só o veículo. Ele não estava diante de Pedro e João. Ele estava diante do Jesus que Pedro e João serviam. E eu aprendi uma coisa embaixo para você. Quem está diante de Jesus não pode criar expectativa de receber esmola. Deus, aleluia. Recebe isso para a tua vida. Ele estende a mão esperando que uma. Obrigado. Mas quem está diante deles não dá esmola. Porque o Deus grande é Deus que faz coisas grandes. E eu queria lembrar para alguém que está aqui que filho não recebe esmola do pai, filho recebe herança do pai. Eu vim pregar nessa noite para alguém que entrou para aquela porta esperando uma esmola, esperando alguma coisinha. Jesus está dizendo: eu não te tirei de casa para te dar esmola, eu te tirei de casa para resolver tua vida, resolver tua história. Não dá. Já eu estou ficando valente. Você pode dizer para alguém que está perto de você: esta noite não é noite de esmola, é noite de herança, é noite de herança, é noite de coisa grande. O Deus grande não dá coisas pequenas. Um Deus grande não dá coisas pequenas. Um pai não dá resto para o filho, porque esmola é resto. É aquilo que não vale nada. É por isso que a Bíblia vai me dar um conselho. Qual? Entrar com confiança na presença. Aleluia. Glória a Deus. Por que, Gabriel? É como se o Senhor estivesse dizendo para mim e para você: filho, filho não marca a hora do pai. Filho não telefona avisando. Filho, quando chega na casa do pai, ele nem precisa pedir licença. Ele tem que ter respeito. Mas ele tem o quê? Liberdade. Pastor, você está na casa do papai. Glória a Deus. Não, vou falar de novo para você. Nunca mais. Você está na casa do papai. E na casa de papai, ele despede o que quer. Pede o que quer. Eu não sei se é na saúde, na família. Eu não sei se é no casamento. Eu não sei se é uma causa da justiça. Mas ele está dizendo: enquanto você me adora, eu estou enviando meu anjo contra o nosso interessado por ti. Você crê nessa palavra? Porque ele não é Deus de esmola, ele é Deus de herança. Aquele rapaz estende a mão, a expectativa de receber uma esmola. Eu não sei qual foi a expectativa que te trouxe aqui. Aí Pedro olha para ele e fala assim: rapaz, eu não tenho prata e nem ouro. Aí a gente usa isso aqui para dizer que crente não tem dinheiro, né? Não tem nada a ver. Quando Pedro olha para ele e fala assim: eu não tenho prata nem ouro. Aí Pedro completa: mas o que eu tenho eu te dou. Meu Deus. O que você tem? Levanta. Pega a tua cama. Ai, eu estou sentindo Jesus aqui. Eu não estou emocionado, eu já passei da fase da emoção. Ele está presente aqui. É Pedro dizendo para ele: o Jesus que eu prego não é Jesus que vai te deixar rico, mas ele vai te dar pernas novas. Ele vai mudar a sua história. Esse evangelho aqui não é para te deixar rico, é para mudar a tua vida. Há um autor muito antigo que ele fala assim: aquele cego chegou lá pensando que ia receber esmola, saiu de lá com pernas novas. Aleluia. Por quê? Porque isso é evangelho. Meu Deus. Evangelho não enche teu bolso.
mas transforma a tua vida. Ele pode te dar um carro, Ele pode te dar uma casa, Ele pode te colocar um dinheiro, Ele pode fazer tudo isso, mas mais do que isso, o que Ele pode fazer com você é escrever o teu nome naquele livro. Que livro, Gabriel? O livro que vai ser aberto no dia que a trombeta soa. Os discípulos voltam depois de uma missão, dizendo assim: Senhor, em teu nome expulsamos demônios, curamos enfermos. Senhor, no teu nome, aonde a gente passava, o diabo mudava até de rua. Jesus olhou para eles e falou: eles não entenderam nada. Jesus olha para eles de novo e fala: não vos alegreis porque os demônios se sujeitam, alegrai-vos porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Olha para mim aqui. Será que o tesouro de Deus, será que o dinheiro que Deus pode te dar, Ele paga? Ele é mais importante do que alguém que nesse momento está enfiado nas drogas estar aqui dentro? Será que é mais importante Deus nos enriquecer do que o teu casamento não sofrer um divórcio? Sabe o que Deus está dizendo? Essas coisas são superficiais. O que eu tenho para você não são coisas pequenas. O que eu tenho para você é você entrar pela porta da tua casa e não ter guerra. Aleluia. Mas na tua casa ser um pedacinho do céu. Aleluia. É você olhar para os teus filhos e no final de semana eles não irem beber, não irem para o baile, não vai ser nada que vai te deixar preocupado. Mas eles dizerem: eu vou para a casa do Senhor, eu vou deixar, eu vou abraçar a sua vida. Deus, é isso que é importante. Aleluia. Pedro olha para ele e fala assim: eu não tenho prata nem ouro, mas o Jesus que eu tenho eu te dou. Ei, coxo, se levanta. As pernas não tinham força, não recebiam comando do cérebro. Ele era um homem que viveu a sua vida inteira dependente dos outros para ir para qualquer lugar e fazer qualquer coisa. O que Pedro estava dizendo para ele é: a partir de hoje, o que estava paralisado está recebendo movimento. Isso aqui é só para quem recebeu. Aquilo que estava paralisado, há uma palavra de Jesus. Eu estou dando movimento. Mas não tem jeito, eu estou dando movimento. Mas foi esquecido, eu estou dando movimento. Mas falou que nunca vai ser crente, eu estou dando movimento. É Jesus dizendo não, eles estão dando movimento daquilo que estava parado. Meu Deus. Você quer que exista algo na tua vida hoje que o Senhor vai dar movimento? Eu não sei há quanto tempo está parado, há quantos anos está parado, mas o Senhor te trouxe aqui para dizer: eu estou dando movimento e fazendo esse negócio andar. Eu estou dando movimento e fazendo esse negócio andar. Andar. Aleluia, Jesus. Como assim, Gabriel? Dá para colocar esse pedestal aqui em cima, eu estou terminando. Dá para colocar aqui? A guitarra tem alça. Tem alça, guitarra? O senhor pode me emprestar lá rapidinho? Para você ver que quando Jesus chega, ele dá movimento que está parado. Há 10 anos atrás, eu viajei pela primeira vez de avião. E quando eu sentei na poltrona do avião, estava com um colega indo pregar na cidade de São Paulo, obrigado. Eu sentei na poltrona e falei: Deus, esse microfone está funcionando? Eu falei: Senhor, obrigado, porque o Senhor está cumprindo aquilo que havia me prometido. E nós fomos lá, eu não sabia o que Jesus ia
fazer, pastor. Eu não sabia. Nós chegamos lá na cidade de São Paulo, pregamos a palavra no final de semana. Preste atenção, o Senhor dá movimento aquilo que está parado. Às vezes o que está parado é você, mas Ele quer te dar movimento. Glória! Deus! Chegando lá, nós pregamos a palavra no final de semana, foi uma bênção, Deus fez coisas maravilhosas. Quando foi na segunda-feira para nós irmos embora, o rapaz que nos convidou errou o horário do voo. E aí nós perdemos o voo. E quem já viajou de avião, viaja de avião, sabe quando você perde o voo, é melhor você às vezes comprar outra passagem e tentar remarcar de tão caro que é. Enfim, remarcou. No dia que foi remarcado o voo, era uma segunda-feira, ou seja, uma semana depois. O pastor que foi nos levar errou o cálculo, mesmo morando em São Paulo. Sabe o que aconteceu? Perdemos o voo de novo. E eu, no momento de raiva, falei: Satanás, tu não quer que eu vá embora, não? Mas aí eu tive um momento de lucidez, sentei no saguão do aeroporto junto com o colega e falei: Deus não deixou a gente embora, porque Ele ainda tem alguma coisa para fazer aqui. Aleluia! Glória! O pastor falou: Gabriel, já que vocês vão embora hoje, você vai pregar no ponto de pregação. Eu falei: vamos embora. Chegamos lá, era uma garagem com 30 pessoas. Eu falei: gente, isso aqui não é ponto de pregação, isso aqui é uma igreja. Aleluia! A pregação era 5, 6 pessoas, 10 no máximo. E aí chegamos lá, pregamos. No final da pregação, o casal voltou para Jesus. Eu falei: daí, perdemos 2 ou por causa desse casal, um para cada um, né? Eu ainda não sabia o que estava para acontecer. A gente comeu lá na recepção, que os irmãos fizeram, os donos da casa. Aí chegamos dentro do carro para poder ir embora, pastor, nós vamos embora. Mas antes, nós vamos passar na casa de uma família. Gabriel, vou passar a situação logo para você. O namorado dessa moça pulou a janela do quarto dela, no segundo andar. Eles discutiram, ele terminou com ela. E ela cortou os pulsos de tão ansiosa, ela teve um pico de crise de ansiedade. Ela cortou os pulsos e o médico falou que se ela tivesse cortado 1 centímetro mais profundo, teria atingido uma veia vital e ela teria morrido. Eu falei: misericórdia. Mas eu acreditava, eu continuo crendo, que aonde Jesus chega, se o ambiente está de trevas, Ele traz luz. Se tem morte, Ele traz vida. Chegamos lá, eram 2 sofás, um aqui e outro aqui, a mãe da menina aqui e a menina aqui, e a irmã dela endemoniada dentro do quarto. O pastor foi lá, ficamos eu, um colega e o pastor, e eles começaram a orar, e ora para cá, ora para lá, e a menina assim, ela não queria que a gente estivesse. Quando eles cansaram, o Espírito Santo falou: meu ouvido, usa a arma que eu te dei. Aleluia. Eu falei: tá bom, Senhor. Cheguei para o pastor, pedi licença, falei: pastor, eu posso usar a arma que Jesus me deu? Aleluia. E ele falou: fica à vontade, eu já estava querendo se livrar daquela situação. Eu cheguei perto dela, sem tocar nela, do jeito que ela estava ali contrariada. Cheguei perto dela e disse assim: quantas vezes quiseste então mudar teu pensar, teu modo de agir, e ao sentir que nada adiantou, foi tudo em vão. Oh, irmão, eu sei que foi ruim. O olho dela começou a encher de lágrimas. Eu coloquei a mão no ombro dela e falei assim: mas uma coisa eu quero te dizer. Ei, menina, Deus te ama assim como tu és.
E mesmo que o cenário diga até o fim,